Eu estava aqui pensando qual dos temas que eu separei para o YouTube em 2026 eu uso pra gente começar o ano, e tinha um que desde o ano passado que eu estava pensando em fazer ele, mas eu acho que nesse momento ele consegue ser ainda mais atual. Então, em janeiro de 2026, eu acredito que a maioria aí nesse momento já deve ter caído em alguma coisa, esbarrado em alguma coisa na internet que fez você se perguntar: isso daqui é verdade ou é inteligência artificial? A foto de alguém ao lado de uma grande celebridade, um canguru segurando um passaporte no aeroporto, uma música que você viu ali passando no TikTok, na voz de alguém que você já conhecia, mas que não lembrava dela ter lançado. As possibilidades são várias. É realmente de se impressionar como em tão pouco tempo a inteligência artificial evoluiu tão rápido, e apesar de alguns resultados sim serem divertidos, de forma totalmente compreensível, músicas feitas com IA geram muita revolta, principalmente quando utilizam vozes de artistas já famosos. Mas e se eu te disser que a indústria musical sempre fez isso, só que sem algoritmos? E digo mais, que a diferença entre muitos produtores para alguém que só escreve o prompt é menor do que a gente pode imaginar. Vozes humanas alugadas, rostos escolhidos por apelo comercial, projetos fictícios criados para catálogo, artistas que existiam só em capa, encarte e trilha sonora. Desde sempre o público consumiu música sem saber quem realmente cantava, em muitos casos só o hit realmente importava, e acreditem, isso vendia e vendia muito. Sim, eu acho um mico músicas feitas com inteligência artificial, apesar de eu ter achado uma outra engraçadinha, mas toda essa discussão atual me fez pensar que nunca foi um segredo, né, que a indústria musical sempre buscou controle, escala e principalmente redução de risco. E se hoje a tecnologia mudou e a gente tem gente como Timbaland assinando com a empresa dele um artista totalmente criada por inteligência artificial, pronta para ser moldada à visão dele, ou playlists e mais playlists nas plataformas atualizadas por músicas com base em fórmulas para você se concentrar mais nos estudos, para você tocar em festas ou isso e aquilo, olha, a tecnologia, ela pode até ser outra, mas a lógica já estava aí faz tempo. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e olha, na minha cabeça existe uma equivalência muito grande entre as playlists de hoje em dia do Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, qualquer outra plataforma, com as famosas coletâneas de sucesso que bombaram demais ali nos anos 80, 90 e começo dos anos 2000. Que aí não lembra de clássicos como Axé Bahia, Summer Electro Hits, Divas em Espanhol, Planet Pop, enfim, tantas outras. Quem talvez tenha menos de 20 anos realmente não lembre, né? Mas essas coletâneas, ao lado dos álbuns das trilhas sonoras de novelas, eram muito fortes na hora de decidir o que seria ou não sucesso aqui no Brasil. Entrar no álbum da Malhação naquela época era praticamente o equivalente de hoje para uma música estar na Today Top Hits, por exemplo, e se brincar a influência era até maior. Mas, assim como não é todo mundo que consegue entrar hoje na maior playlist do Spotify, óbvio que existia todo um esquema para definir quais músicas iriam entrar em cada uma dessas coletâneas. O que hoje é um algoritmo que te sugere quais músicas você possivelmente vai gostar, lá atrás eram essas coletâneas que eram muito mais do que compilações, mas sim verdadeiras ferramentas comerciais altamente estratégicas. Cada gravadora criava as suas, baseada nos artistas que cada uma tinha no seu catálogo, e isso tornava o custo de produção baixo, já que o reaproveitamento de masters era uma forma muito prática de colocar as músicas no mercado novamente, sem precisar investir em novas produções. O lançamento era para um consumo rápido e periódico, e o principal de tudo, as vendas eram astronômicas. Diferente de álbuns próprios, que geralmente têm uma história a ser contada, uma sonoridade específica, uma construção ou uma evolução artística, uma coletânea ela não necessitava de ter essa identidade toda. Ela só precisava funcionar. O lance é que era um fluxo muito rápido, e em uma época onde um artista, para estar no mercado, ele basicamente precisava estar em uma gravadora, ou no mínimo em uma agência que fizesse ali o gerenciamento de carreira, vamos lembrar que era uma época onde não tinha YouTube, TikTok ou Instagram, onde você consegue fazer a sua presença por conta própria. O que é que eles faziam quando simplesmente não tinha música para completar a coletânea? Até porque, apesar de algumas serem lançadas em CDs anuais, e daí o pessoal já se preparava para aquela época, outras eram aquelas robustas mesmo, lançadas em 3, 4 ou até 5 CDs. Daí, da onde que ia sair tanta música de tempos em tempos para preencher todas essas coletâneas? Bom, vocês já perceberam que certos artistas só existiam dentro desses projetos, ou então tiveram uma carreira inteira baseada em 2 ou 3 músicas?
havia um motivo para isso. Bastante normalizado, principalmente nesse caso na cena eletrônica, mas que não se resumiu apenas a ela, era muito comum que gravadoras tivessem produtores exclusivos para produzir músicas para os seus artistas. As criações eram feitas quase que em massa, e assim, meio que isso ainda existe até hoje em dia, né? E nisso, já era de se esperar que muitas músicas acabassem ficando engavetadas por não funcionar com ninguém. E é aqui onde eu acho que a gente consegue perceber de forma muito clara que, às vezes, não era o artista que vinha antes da música, e sim depois, ou às vezes nem vinha. O conceito de cantores de estúdio era muito comum para esses casos onde tudo já estava basicamente pronto e eles só precisavam da voz. Criar um artista ou um projeto pontual para colocar ali o nome dele no encarte foi uma prática muito utilizada, já que a ideia não era de fato investir em um novo artista para o mercado, mas só cumprir a cota para aquele lançamento. E assim, eu tô tentando trazer mais exemplos nacionais para o assunto ficar mais familiar aqui entre a gente. Mas essa era uma prática global. Tanto que, olha só, um dos casos mais famosos desse tipo de prática aconteceu justamente em uma das músicas que eu diria facilmente, que é uma das mais facilmente reconhecidas, mais famosas aí de todos os tempos. Lançada originalmente em julho do ano 2000, L'amour te joue, a popularmente conhecida como I'll Fly With You, foi um sucesso estrondoso e que vez ou outra ainda retorna às paradas, seja através de remixes, novas versões e enfim. E você já se perguntou quem é que canta ela? Pois é, por muito tempo você vendeu a ideia de que era o próprio DJ italiano Didi Agostini que fazia os vocais da música, mas isso nunca foi uma verdade, pois o real vocalista dessa música é o cantor nigeriano Ola Onobo. E sim, é ele que faz ambos os vocais da faixa, que aos ouvidos soa quase como um dueto, né? Na verdade soa como um dueto. Na época do lançamento, Ola assinou um contrato como rental vocal, ou vocalista de aluguel, e apesar de na época ele ter sim recebido o valor acordado para emprestar a sua voz, a fama e o lucro milionário que essa música rendeu nunca foi repassada a ele, já que o contrato não incluía royalties, e sim uma venda definitiva. Por anos ele tentou rever esse contrato. Em 2023, a música até chegou a ficar alguns dias fora de plataformas como YouTube e Spotify, mas como juridicamente o Di Agostini tem tudo legal para essa música, nada aconteceu e ela voltou ao normal. Esse é um caso até triste, porque seria algo facilmente a ser dividido meio a meio, já que a voz, o vocal do Ola foi tão essencial quanto a produção do Didi para o sucesso de L'amour te joue. Mas vale pontuar que na grande maioria dos casos, essa ideia de cumprir tabela era o que de fato acontecia. A maioria das músicas não fazia sucesso, elas realmente estavam ali só para fazer volume no CD, e no fim acabava sendo uma fonte de renda extra para vários artistas que não tinham essa oportunidade de se lançar no mercado. No entanto, eu acho que todo esse contexto ajuda a entender melhor que nem todo mundo que cantou as músicas que a gente cresceu amando tinha a oportunidade ou podia ser o artista. Enfim, durante muito tempo a indústria provou que para uma música existir, ela não precisava de ter um artista de verdade por trás, ou pelo menos que esse artista fosse visível. E é agora que a coisa fica interessante de verdade, porque, concordando ou não com essa atitude do Didi Agostini, dá para entender como a coisa chegou onde chegou. Porém, há uma outra nuance dessa prática, onde a linha foi cruzada não com um, mas com os dois pés. Afinal, o que dizer de alguns artistas que encantaram multidões, dominaram as paradas e, de fato, deixaram a sua marca no imaginário popular? No entanto, por trás de todo o brilho e glamour, havia um segredo muito bem guardado. Quando a gente fala de artistas que não cantavam as suas próprias músicas, existe um nome que todo mundo espera ouvir e ele é realmente inevitável. Formado em 1988 pelo produtor musical Frank Farian, o grupo Milli Vanilli foi originalmente formado pelos cantores John Davis e Brad Howell, o rapper Charles Shaw, além das irmãs Judy e Linda Hook. O talento vocal deles era incrível, mas pro Frank eles não tinham uma imagem que vendia. Foi então que entrou na jogada dois jovens de origem humilde que tinham um grande talento como dançarinos e que aspiravam uma carreira como modelo, não era nem como cantor. E sim, eram eles o alemão Robbie Pilatus e o francês Fabrice Morvan. Um contrato foi assinado para que eles fossem o rosto comercial do projeto e o sucesso veio rápido, viu? E muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. O Milli Vanilli surgiu como um dos maiores fenômenos da música pop da época. Canções como Girl You Know It's True, Baby Don't Forget My Number e Blame It On The Rain dominaram as rádios, paradas musicais e a TV de diversos países. O álbum vendeu milhões e milhões de cópias,
O projeto conquistou fãs ao redor do mundo inteiro e em 1990, o Milli Vanilli chegou ao ponto máximo da validação da indústria, vencendo o Grammy de Artista Revelação. Um feito raro para um artista pop naquela época e principalmente que tinha como público-alvo adolescentes e jovens adultos. Enfim, apesar de muitas discordâncias sobre o que é ou não verdade aí por trás dos bastidores, algo que todos os envolvidos concordam, e eles até falam isso no documentário sobre a dupla disponível no Paramount Plus, é que a ideia inicial para o Milli Vanilli nunca foi chegar onde eles chegaram. Era para ser algo simples, pontual, vender uns discos sem chamar a atenção, e é isso. No entanto, o sucesso foi avassalador, ninguém queria ou soube a hora de parar, e a história se tornou insustentável. Principalmente por nos bastidores muita gente já ter entendido qual era o esquema. A vitória no Grammy foi definitivamente o ponto final, e de heróis eles passaram a ser os grandes vilões da indústria. E eu acho que vocês já conseguem imaginar que essa culpa e perseguição da mídia passou longe de ser dividida. E aqui eu acho importante a gente até reforçar o contexto de tudo. O Fábio e o Rob, eles não foram os arquitetos dessa decisão. Eles foram escolhidos, moldados e inseridos em um sistema já estruturado e comandado pelo produtor Frank Farian, que, por acaso, já havia idealizado outros projetos baseados nessa separação entre voz e imagem. Questionar toda essa engrenagem significava, na prática, perder a única oportunidade que eles tinham de mudar de vida naquele momento. Toda essa revelação não foi feita de uma única vez, ela foi sendo feita de forma gradual até que foi ganhando proporções globais quando não tinha mais como ser contida. Primeiro começou os rumores nos bastidores, depois a confirmação, até o dia do impacto máximo, que foi quando eles precisaram devolver o Grammy. Na verdade, o Grammy pediu o prêmio de volta, algo inédito até aquele momento. E resumindo, o que antes estava sendo lidado como um caso de bastidores se tornou um símbolo público da grande fraude da indústria musical. Só que, enquanto Frank continuou com a sua carreira de produtor intacta, a mídia e o público fizeram o Rob e o Fab carregar sozinhos o peso desse escândalo. Eles até fizeram algumas tentativas de retorno, mas sem obter o mesmo acolhimento. O estigma permaneceu muito forte e o Rob Platts, em especial, enfrentou uma série de problemas pessoais, dependência química e financeira, o abandono da indústria que, em um momento, colocou ele no topo do mundo e, sem pensar duas vezes, descartou, mexeu muito com o psicológico dele e, por fim, ele acabou falecendo em 1998 com apenas 32 anos de idade. Com o distanciamento de tempo, fãs e críticos passaram a olhar para esse caso com menos julgamento e mais empatia. Até porque as pessoas não deixaram de gostar das músicas quando a verdade veio à tona. E eu acho que hoje o que é mais discutido a respeito desse caso é como a indústria conseguiu proteger os seus bastidores, expondo apenas os rostos mais frágeis dessa equação. Até porque isso não começou com o Milli Vanilli, tampouco acabou após eles saírem de cena. Em 1995, em meio à explosão do Eurodance, o Projeto Corona se tornou um fenômeno global com um hit que marcou toda uma geração e que, vez ou outra, também é revisitado por artistas dos mais diversos gêneros musicais. Mesmo que a fórmula por trás dela fosse a mesma de tantas outras músicas da época e basicamente feita para atender uma demanda do momento, The Rhythm of the Night tinha algo a mais. E muito mais do que um produto da época, ela de fato se tornou um clássico. Trazendo a modelo brasileira Olga Maria de Souza como rosto do projeto, a energia, o carisma, os passos de dança e a empolgação da Olga nos palcos rapidamente foram associados como a base do sucesso do Corona, mesmo que, assim como tantos outros casos do Eurodance, as vozes de estúdio pertencessem a outras cantoras de fato profissionais, principalmente nesse caso, Giovanna Bersola, melhor conhecida como Jenny B, e Sandy Chambers, que dividiam os vocais em diferentes faixas. Olha só, o Corona nem era só uma pessoa que cantava. E assim, talvez a grande diferença na percepção pública, vamos dizer assim, entre esses dois casos, entre o Corona e o Milli Vanilli, tenha sido na forma como tudo foi conduzido. Apesar dos pesares, por simplesmente ser um projeto de Eurodance, já era até mais honesto essa dinâmica do grupo. E na verdade eu acho que muita gente até já esperava que fosse isso mesmo. A revelação sobre as vozes do Corona não veio como a bomba, não houve retirada de prêmios, pedido de desculpas públicas ou colapsos na carreira. As músicas continuaram sendo tocadas, celebradas, remixadas. O público, em grande parte, manteve o seu vínculo afetivo com o projeto, sem contar que para muitos fãs, e na verdade eu acredito que para a maioria dos fãs, a experiência sempre esteve mais ligada à energia das músicas e principalmente à memória cultural daquele período do que
necessariamente a identidade vocal por trás de tudo. Tanto que vale até citar que até hoje a Olga continua associada ao Projeto Corona, participando de turnês, festivais nostálgicos, eventos temáticos, tudo de uma forma e em uma relação muito mais transparente com o público. Agitando os Estados Unidos, Europa e o Brasil, o ritmo da noite! E agora, mostrando que cada caso é realmente um caso com proporções e desdobramentos diferentes, o ano era 2006, quando uma música muito específica dominou as paradas de todo esse país, tocava em todo lugar, estava em todo programa de TV. Se você ligasse a rádio, ia estar tocando, se não estivesse tocando, 30 minutos, deixa ligada 30 minutos que ela ia sim tocar. Foi até tema da Débora Seco na novela América e só muito recentemente que a grande verdade por trás dela foi finalmente revelada. E o contexto por trás de tudo dessa história é até um pouco engraçado, porque olha só, quando o Cassino foi criado, esse foi um projeto liderado pelo Fabiano Almeida, que muitos aí devem conhecer melhor como Mr. Jam, e pelo produtor musical Ian Duarte. E detalhe, que assim como vários outros casos que a gente citou no início do vídeo, o Cassino já existia como um projeto de estúdio, mas por conta de todo o sucesso inesperado e com isso a demanda de shows, aparições na mídia e tudo mais, se criou a necessidade de que ele tivesse um rosto. E resumindo a história, o Mr. Jam tinha um fã-clube, o presidente desse fã-clube era um carinha chamado Fernando Biscaia, que viria a se chamar artisticamente como Fer Cassini, e sim, o presidente do fã-clube do Mr. Jam acabou virando o rosto do então Cassino. E o que mais diferencia esse caso de vários outros é que recentemente o projeto Cassino foi retomado em comemoração aos 20 anos deles, foi feito aí todo o rebrand nas plataformas digitais e agora o Cassino não se apresenta mais como um cantor, como ficou aí gravado na memória de tanta gente, mas sim como uma dupla de DJs, no caso o Fabiano e o Ian. Que a galera gosta de acessar pra saber que é o cantor do Cassino. O cantor do Cassino? Eu acho muito engraçado essa pergunta. O cantor do Cassino é você. Cara, eu que gravei ele, eu sei. E quem que gritava pare nessa música? Para! Bom, no show eu quase morria, mas aquilo era um sample, né? Não era você. Eu não lembro agora. Eu não sei, mas tinha também o Cleto Hands, que também era um sample. Não sei, era o Duende que morava no estúdio. Vamos ver quem mandou mais perguntas. Aliás, eu acho até que esse caso do Cassino talvez seja o mais tranquilo e revelador de todos, porque eu acho que eles começaram a falar sobre isso tem uns 2 anos, acho que foi ali em 2023, se eu não me engano. E eu digo revelador no sentido de talvez essa informação ainda não ter chegado em todo mundo, mas ao mesmo tempo tranquila porque é aí um caso que mostra que nem tudo vai ser revelado com esse tom de polêmica ou grande escândalo. Foi algo tratado de forma muito prática e com muita naturalidade pelos responsáveis da marca. E daí agora fica até a pergunta, a sua visão sobre esse baita hit que é Can't Get Over mudou de alguma forma depois que você descobriu que a pessoa que aparecia lá no programa do Gilberto Barros ou nos clipes não era quem de fato cantava a música? Aê, Cassinão! Can't Get Over! Agora, 2 pontos que eu acho importante de deixar frisado aqui é que eu não tô aqui relembrando de todos esses casos e situações para, de alguma forma, defender o uso de inteligência artificial na música. A gente não tá aqui nesse lugar de só porque antes era errado, só porque antes a indústria já tinha os seus truques, agora tudo bem também. Se você entendeu isso, reassiste o vídeo de novo. E segundo, se isso acontecia, é importante deixar claro que não é como se o público antigamente fosse ingênuo. A indústria sempre trabalhou de forma extremamente eficiente para que tudo parecesse natural, orgânico e coerente dentro do contexto da época. O lance é que simplesmente, muitas vezes, não havia acesso à informação, não tinha como ninguém imaginar que a máquina girava dessa forma. E é aqui onde eu acho que a gente fica em uma balança que está subindo e descendo toda hora quando a gente fala desses assuntos tratando de passado e futuro. Porque, se por um lado eu acho que hoje em dia é muito pouco provável que consiga surgir um artista nos moldes do Corona ou Milli Vanilli, e digo isso não só por falta de interesse de produtor ou gravadora, mas como que em época de rede social uma história dessa ia conseguir se sustentar por mais de 2 dias, sabe? Do outro lado a gente já tem a Tatá, a tal artista criada por inteligência artificial pelo Timbaland, que por mais que seja aí um jogo mais limpo, como que leva a sério, né? Porém, se vocês me perguntassem se tivesse que escolher um ou outro, qual seria?
apesar de eu não achar que nenhum dos dois é o melhor exemplo a ser seguido, eu acho que o modelo sem algoritmos ainda tinha um brilho a mais. Até porque, tirando a omissão de informação para que tudo soasse perfeito, quando a gente para olhar, ainda assim eram humanos entregando o seu melhor para se chegar no resultado final. Ainda assim, era um produtor assinando o seu melhor beat, era um cantor ou uma cantora entregando o seu melhor vocal, e também um modelo, um performer, um dançarino entregando todo o seu carisma e preenchendo um palco. Não à toa que até mesmo quando a verdade vem à tona, isso nem sempre significa um rompimento total com a magia. Muitas dessas músicas, projetos e artistas continuam vivos na memória das pessoas e a informação antes secreta passa a ser apenas mais uma camada da história e não um apagamento do que foi vivido. E olha só, talvez seja até por isso que mesmo após tantas polêmicas, a dupla Tatu ainda mantém uma base de fãs tão fiéis até hoje. Mesmo com a revelação de que o relacionamento apresentado por elas no início da carreira fazia apenas parte da construção de uma imagem, muita gente prefere lembrar do impacto, da representatividade e do espaço que elas e aquelas músicas abriram para tantos jovens que, ali no começo dos anos 2000, raramente se viam refletidos na cultura pop. Eu agora espero que esse link tenha feito sentido, essa junção de temas, porque o outro vídeo que eu tinha pensado para começar 2026 aqui no canal era justamente essa pequena série, vamos dizer assim, de recriar alguns dos vídeos mais populares que a gente tem por aqui com a bagagem que a gente tem atualmente. Porque eu vou falar pra vocês, eu olho pra alguns vídeos aqui do canal e penso, nossa, como eles poderiam ser melhores se eles fossem feitos hoje, né? Porque eu sinto que hoje eu apresento melhor, que eu faço roteiros melhores, que até mesmo o pessoal aqui no YouTube passa mais tempo, o que eu até penso, né? Eu poderia ter feito melhor lá naquela época, mas também nem ia adiantar, porque quem que assistia vídeo de 30 minutos lá em 2015, 2016, né? Mas enfim, foi uma ideia que me passou pela cabeça e o do Tatu me parecia uma boa opção para começar isso. Até porque de lá pra cá a gente teve aí o retorno da banda, os virais recentemente, agora em dezembro, né? De Heated Rivalry, uma nova turnê, novos depoimentos e posicionamentos. Enfim, o que vocês acham dessa ideia? Teriam outro tema para sugerir, outro vídeo para refazer no lugar desse? Falem aí nos comentários. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não foi inscrito, compartilha aí com o pessoal, aqueles que meia, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa. Voltou, hein?